Pois é, então hoje é um dia bom para a gente falar com infectologista, né? Eu vou conversar agora com a doutora Maria Clara Luz. Ela é infectologista pediátrica. Doutora Maria Clara, muito boa tarde, é um prazer enorme conversar com você. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, doutor Mário. Como é que está o Maria senhor? Clara, doutora Maria Clara, me diga uma coisa: vacinação infantil. Ainda tem gente que fica achando que não deve, que é isso, que é aquilo. Eu queria ouvir a sua balizada opinião, doutora. Então, o que é que acontece, doutor Mário? Eu penso assim: nós temos uma doença para a qual nós temos vacina. Eu fico me perguntando qual é a quantidade de óbitos que é considerada aceitável para uma doença que tem vacina. Então, quando as pessoas dizem assim, mas foram 300 crianças que morreram no último ano nessa faixa etária de 5 a 11 anos, uma média de 300 crianças. Eu fico me perguntando, e essas pessoas acham que é aceitável morrer 300 crianças para uma doença para a qual eu tenho. Mas a gente vê, inclusive, eu acho que foi em São Paulo, empresários pagando carro de som para passar em bairros populares, dizendo aos pais que não vacinem seus filhos. Quer dizer, mas, felizmente, no Brasil, até pela tradição que nós temos, não é? Está se conseguindo uma taxa importante de vacinação. Agora, na sua experiência, ainda há muito vacilo por parte dos pais em vacinar crianças, doutora? Sim, infelizmente sim. Obviamente, doutor Mário, que é uma vacina nova, e eu acho que tudo que traz uma novidade é normal ter medo. Ter medo do novo é algo normal. Por outro lado, as pessoas precisam se informar com os órgãos competentes para tal. Eu brinco com os pais que eles têm duas opções: ou acreditar em notícias de Instagram, WhatsApp, terroristas, ou acreditar na Sociedade Brasileira de Infectologia, na Sociedade Brasileira de Pediatria, de Infectologia e de Imunologia. As quatro sociedades são categóricas em indicar a vacinação. Então, em quem que a gente vai acreditar? Será que todas essas pessoas, todas essas sociedades sérias estão equivocadas? Até porque são essas mesmas sociedades que orientam o resto do calendário vacinal. Então, se um pai vacina o filho com BCG ao nascimento, com hexavalente, com 2, 4 e 6 meses, é porque são esses órgãos que orientaram este calendário vacinal. E agora esses órgãos não têm mais competência de um momento para o outro, isso é no mínimo estranho. Então, eu acho que fica muito clara a indicação da vacinação. Nós temos duas vacinas para crianças, sendo a Coronavac acima de 6 anos e a Pfizer acima dos 5 anos. A melhor vacina é a que está no braço do seu filho, que está indicada para ele. A Coronavac, nós temos uma tecnologia mais conhecida, porque é a mesma tecnologia da vacina da gripe, e ela é mais conhecida. Em criança, ela parece ser mais imunogênica do que em adulto. Tem gente que continua achando que. Eu tomei conhecimento esses dias de um casal que não dá vacina nenhum, tem dois filhos de 2 anos ou 1 ano, alguma coisa assim, não dá vacina nenhuma. A única que deu foi contra paralisia infantil, o resto, não, 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 nem sarampo, nem nada, 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 nada. E são pessoas até de um nível social, né? Cultural, claro que não pode ser, né? Mas no nível social alto. Tem explicação para isso, doutora Maria Cláudia? Doutor Mário, infelizmente, a gente tem visto crescer os movimentos anti-vacina.
com uma ideia de a criança ter a doença para ter uma imunidade natural. O problema é quantas vidas nós vamos pagar com isto. Além disso, a gente tem que pensar que vacinação é uma medida coletiva. O que acontece? Existem vacinas de vírus vivo, por exemplo, que não é todo indivíduo que pode tomar. Então, uma criança que fez uma cirurgia cardíaca de grande porte, que fez um transplante do fígado, que usa medicações para a imunidade, ela pode não tomar aquela vacina. Se eu não vacino meu filho, que pode tomar esta vacina, eu coloco a vida desta outra criança em risco. Então, enquanto nós não entendermos que vacinação é um ato coletivo, nós não vamos vencer as doenças infecto-contagiosas preveníveis por vacina. Doutora Maria Cláudia, aqui é Nardelli. Tem uma pergunta de um ouvinte nossa, Alice. Ela diz o seguinte: muitas crianças estão contaminadas com Covid sem nenhum sintoma e estão sendo vacinadas. Tem algum problema? Não, na verdade, assim, a orientação é que se seu filho tiver com febre, tosse, sintomas gripais, obviamente ele não deve ser vacinado. Mas nós entendemos que em uma campanha de vacinação com a doença da maneira que está, com a alta transmissibilidade, é inevitável, digamos assim, que algumas crianças e adultos vão ser vacinados estando infectados, mas assintomáticos. Mas isso não vai trazer nenhum problema, não há indicação de se fazer PCR antes da vacinação. Oi, doutora, tudo bom? Aqui é a Vitória. Eu também tenho uma pergunta de Tudo bem. Walter pergunta o seguinte: sim, gostaria de saber da doutora a opinião dela sobre as crianças que não têm idade para vacinar ainda irem para a escola. É mais aconselhável adiar o início das aulas, esperar mais para mandá-las para a escola? E agradece aí. Certo. Obviamente que isso depende muito da família, isso é uma avaliação muito individualizada. Quem é essa criança? Qual o histórico de saúde dela? Qual o histórico de saúde das pessoas que estão na casa dela? Mas, se a gente pensar que, se nós conseguirmos vacinar todo o resto da comunidade escolar, então, professores, funcionários, todas as crianças acima de 5 anos, de alguma forma, nós vamos aumentando essa imunidade e vamos fazendo como que um cinturão em volta dessas crianças. Mas essa decisão de retorno ou não, eu acho que isso é muito individualizado com o pediatra da criança, o momento desse retorno, de acordo com as características individuais e da família. Tem uma pergunta de Paulo, ele quer saber, e aí também a pergunta dele vai para pais de crianças menores de 5 anos que estão ansiosos para vacinarem seus filhos. Ela diz, fale um pouquinho sobre a Coronavac para crianças. Essa vacina tem sido aplicada em crianças a partir de 3 anos no Chile e na Argentina. Talvez aí uma previsão de quando isso poderia acontecer aqui, se é seguro para essas crianças menores de 5 anos. Pronto. Nesses países, ela tem se mostrado segura, sim. A Anvisa entendeu que os dados que foram apresentados para esta faixa etária ainda são insuficientes, mas eu acredito que a tendência é que seja, assim, liberada, né? Na China também a gente tem o uso dessa vacina para essas crianças, Chile, e eu acredito que a tendência vai ser, com a chegada de novos dados apresentados à Anvisa, vacinarmos crianças nessa faixa etária. Estamos ansiosos para isso. Doutora... E a própria Pfizer, ela já está sendo estudada em crianças menores. Certo. Doutora, desculpa até interromper, achei que tinha acabado sua fala. Na quinta-feira foi divulgado um boletim pela Secretaria de Saúde do Estado que Salvador voltou a ter 100% dos leitos da UTI pediátrica lotada, ocupada. Como é que está esse momento agora de vacinação infantil, UTI pediátrica cheia? Como é que está isso? Então, Vitória, na verdade, nós já temos uma defasagem de leitos de UTI pediátrica. Essa já era uma realidade pré-pandemia. Infelizmente, a Sociedade Brasileira de Pediatria vem assim, trabalhando por um aumento de leitos pediátricos. Com a pandemia, houve uma piora. Então, são poucos leitos para um estado do tamanho do estado da Bahia.
Obviamente que quando temos uma UTI respiratória, que a gente chama de UTI COVID, mas eu acho que talvez o nome mais adequado fosse uma UTI respiratória, nós temos ali não apenas 100% COVID. Vamos ter influenza, vamos ter crianças que tiveram COVID e complicaram com a pneumonia, e assim por diante. Mas, sem dúvida, que nós temos, sim, um aumento importante dessa ocupação de leitos de UTI, de internações e, proporcionalmente, nós notamos, nesse momento, na faixa etária pediátrica, um impacto maior do aumento de casos de COVID. Entendi. Eu acho que todos que estão nos ouvindo podem parar um pouquinho e pensar que lá atrás, há um ano, nós não conhecíamos a quantidade de crianças que estão ou estiveram com Covid que nós conhecemos agora. Isso tanto na rede pública quanto privada. Perfeito, obrigada. Doutora Maria Cláudia Luz, médica infectopediatra, aqui trazendo a pergunta de algumas pessoas que dizem o seguinte: a volta às aulas acontece, para alguns já começou hoje, já no dia 3 começa as escolas municipais e estaduais no dia 7. Esse retorno se dá antes dos 15 dias depois do início da vacinação para essa faixa etária. O que seriam 15 dias aí para começar a trazer alguma imunidade da primeira dose. Existe algum respaldo para uma escolha dos pais de começar o ano no modelo híbrido para escolas que oferecem essa possibilidade? Ou a senhora acha que não tem necessidade, que podem voltar às aulas mesmo antes desses primeiros 15 dias da primeira dose? Então, Nardelli, como eu tinha falado a outro ouvinte, eu acho que essa decisão é muito individual. Então, eu tenho um filho que tem uma asma importante, que vem com infecções respiratórias recorrentes. Talvez essa criança mereça aguardar esses 15 dias, mas eu tenho uma outra criança em uma outra situação, que em casa eu não tenha pessoas imunodeficientes, todos vacinados, e pode ser uma opção dos pais mandar já nesse momento. Eu acho que isso é muito individualizado, mas acho sim que toda escola deve inicialmente oferecer o modelo híbrido, até porque certamente nós teremos aí algumas salas que ocasionalmente alguém vai se infectar e essas aulas serão suspensas. Então, acho que esse modelo híbrido é um modelo interessante para aquela sala que as aulas forem suspensas poderem dar continuidade ao ensino, assim como crianças com patologias de base que ainda não estão completamente vacinadas. Então, eu acho que o modelo híbrido ainda é, nesse momento, uma carta na manga que nós temos. Nós estamos conversando aqui com alegria com a doutora Maria Cláudia Luz, especialista em infectologia e pediatra. Doutora, eu achei ótimo que você disse isso. Em algumas salas pode acontecer alguém ficar infectado, vai suspender as aulas. Até porque o que nós estamos vendo é que a rapidez de disseminação dessa cepa é muito grande, mas em compensação os efeitos têm sido muito menos agressivos do que as primeiras cepas. Eu fico imaginando se as primeiras cepas tivessem essa velocidade, e não tivéssemos vacinas, aí é que ia ser uma hecatombe universal. Então, o caminho é esse, é vacinar, voltar às aulas com todos os cuidados, no caso de problemas, recuar até sanar o problema, para poder a gente conseguir o mínimo de normalidade. Porque eu fico pensando também, doutor, imagine quantas crianças e quantos jovens, não somente crianças, estão deixando de aprender, estão deixando de ter convívio social. Né? São coisas que, para recuperar, vai tomar muito tempo e pode causar problemas grandes. A gente vê, inclusive, suicídios de jovens adolescentes, né, aumentando, e outros tipos de comorbidades e problemas.
Existe algum caso que você tenha visto de sequelas em crianças no pós-Covid? Então, doutor Mário, primeiro um comentário sobre o que o senhor falou da escola. É curioso que a escola foi tão debatida, mas nós vimos que ela se mostrou um ambiente seguro. Muitas vezes eu ficava chateada quando eu via em grupos, tal escola fechou uma sala, fechou o 6º ano C. Ótimo, gente. É estranho uma escola que em momento nenhum suspenda a aula de alguma turma, porque nós estamos em uma pandemia, então, obviamente, crianças vão se infectar, né? Desconfie de quando nunca tem caso nenhum na escola. Mas quando eu digo que suspendeu a aula daquela sala, é porque a escola está seguindo os protocolos, está fazendo o afastamento conforme necessário. Porque que vão ter infecções, nós não temos dúvida. Esse é um ponto que eu acho importante. E o que o senhor fala dos problemas que tem trazido para a criança, como obesidade, transtorno de ansiedade, depressão, sem dúvida nós temos visto isso sim. E essas crianças precisam retornar à escola. Quanto à questão de sequela, nós temos sim, podemos ter o Covid longo em criança. Como criança foi menos acometido, nós vemos menos que adulto, até o momento, proporcionalmente, sem dúvida. Entretanto, nós temos o caso, né, da síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma coisa que, de fato, nos preocupa, que é pós o Covid, habitualmente, em que a criança tem uma resposta exagerada do seu sistema imunológico, com febre, manchas no corpo, conjuntivite, gânglios, dor abdominal, diarreia, e habitualmente isso acaba levando a criança a uma terapia intensiva, né? Pode haver acometimento cardíaco, necessidade de imunoglobulina, de corticoide. Então, eu acompanhei alguns casos assim. A senhora, doutora, vê alguma coisa além da vacina? Existe remédio? Existe alguma coisa que, até o momento, que possa curar ou, pelo menos, atenuar os efeitos da Covid? Olha, nós temos o Remdesivir, que é um antiviral que pode ser utilizado em uma fase mais precoce, mas para a faixa etária pediátrica ele não é utilizado, ele é utilizado acima de 12 anos. Mas o que eu vejo como solução real é vacina, uso de máscara e distanciamento social. Eu realmente não consigo, enxergar outra forma para nós conseguirmos vencer essa pandemia. Obviamente que, no caso da síndrome inflamatória multissistêmica, nós vamos utilizar imunoglobulina, corticoide, enfim, várias medicações, mas não medicações específicas contra o vírus, e sim medicações mais para agir no nosso sistema imunológico. E a higiene das mãos é algo que eu acho que é um momento oportuno de nós sempre estarmos reforçando. Então, a pandemia trouxe era algo que nós já falávamos muito, mas a pandemia trouxe essa oportunidade de falarmos mais da higiene das mãos, porque é através dela que os patógenos chegam para nós. Covid ou não, é através delas. Então, o uso, a lavagem das mãos frequente, o uso de máscara, o distanciamento social e vacina. Nós não podemos deixar de vacinar nossas crianças. Isso é um ato de amor dos pais para com seus filhos. Muito bem, doutora Maria Cláudia Luz, foi um prazer te conhecer, um prazer entrevistar você. Muitíssimo obrigado, viu? E parabéns aí pelo seu trabalho, doutora. Tá, joia, doutor Mário. Foi uma alegria falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa de informação de qualidade para a população, menos fake news, menos notícias que aterrorizam os pais. E eu
falando assim, em notícias de qualidade, eu gostaria de passar para a população em geral o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, chama SBIM, SBIM. Ele tem uma parte para a população em geral, com perguntas e respostas sobre tempo de vacina, o que é fake news. Então, esses dados são da Sociedade Brasileira de Imunizações, de Infectologia e de Pediatria. E eu acho um site muito interessante, não só para a Covid, como para a vacina em geral. Ele explica aos pais qual vacina tem na rede básica, qual vacina tem na rede privada. Eu acho bem interessante. Precisamos de notícia de qualidade. Muito obrigado, doutora. Um abraço e até breve. Aí, uma alegria conversar com a doutora Maria Cláudia